irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que legal que hoje vamos falar do perdão, um dos principais ingredientes para se conquistar o reino de Deus. Aliás, foi uma das coisas que Jesus mais fez quando esteve aqui na terra quando homem. E em seus ensinamentos estava sempre doando o perdão. Na palavra dele, existem centenas de exemplos do perdão cedido por ele. Vou citar aqui um texto muito conhecido que está no livro de João, capítulo 8, versículo 3 até o 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje em dia não é diferente. Estamos quase 24 horas pecando em atos, maus pensamentos, palavras e etc. Antes de irmos a fundo dentro da palavra de Deus, vou explicar um pouco sobre o perdão. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, ou que não chegue a tanto como ato criminoso. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Quando discutimos o tema perdão e Deus, arrisco a dizer com toda certeza que são duas coisas de níveis superiores ao dos seres humanos e que são totalmente conjugados. São tão ligados um ao outro que através dessa conjugação, Deus esquece o pecado cometido. Nós, seres humanos, nos tornamos mais eficientes no aspecto memória do que o próprio Deus. Porque perdão para Deus é apagar o que foi feito desde que Ele liberou o perdão daquele ato praticado pelo autor do pecado e que verdadeiramente se arrependeu de coração. Uma oração, por exemplo. E isso te provo dentro da palavra de Deus, que está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 34. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: Conheçam a Jeová, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz Jeová. Pois perdoarei o seu erro e não me lembrarei mais do seu pecado. Não existe mais aquele pecado na memória de Deus, simplesmente apagou do seu HD, porque perdão para Deus é apagar. Vou criar 3 personagens e contar uma pequena parábola neste conteúdo agora. Falando em parábola, é algo comparativo desenvolvido em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Vamos lá então à nossa história. João, personagem 1. Maria, personagem 2. E José, personagem 3. João, Maria e José são 3 amigos de longas datas,
que com várias experiências que tiveram um com o outro, não se consideravam colegas, mas sim amigos. Em nosso cotidiano, escutamos muito das pessoas que fulano é meu amigo. Amigo é indivíduo com quem se tem uma relação de amizade, de afeto, de companheirismo. Isso que é amigo. Mas vamos continuar com nossa história. Por algum motivo, João, o personagem 1, magoa Maria, personagem 2. Por algum motivo considerado grave, porque ela ficou tão triste com João, personagem 1, a ponto de não se falar com ele mais. Passados-se os anos e José, personagem 3, entra em ação, pois fica muito incomodado com a situação de ambos, seus amigos, de não se falarem há anos. Então ele resolve promover um encontro entre João e Maria, para que os dois reatam a amizade de muitos anos, falando para o João que ele deveria procurar Maria para lhe pedir perdão, como também procurou Maria, alegando-a que esta situação estava fora do comum e que ela deveria perdoar o João. Assim foi feito. Os três se encontraram em um ambiente e ali, através de uma boa conversa, os dois amigos voltaram a se falar. Maria perdoou João. Agora que entra o detalhe, digo melhor, onde quero chegar com essa história. Atitude nobre de José em promover aquele encontro. Maria voltou a se falar com João. Porém, todas as vezes que Maria ver ou estiver com João, vai lembrar daquele delito praticado por ele. Diferentemente da atitude de Deus, ele passa a não lembrar mais, porque perdão para Deus é borracha, é apagar. Louvado seja Deus. Vou citar aqui mais um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quando falamos do perdão, é a especialidade de Jesus. Ele perdoou aquelas pessoas que os crucificaram até sua morte e ainda pediu a Deus que os perdoassem, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Devemos aprender a ser imitadores de Jesus. Ele fala em sua palavra que devemos ser mansos e humildes de coração, que encontraremos descanso para nossas almas. Jesus nos ensinou isso, sendo Ele o Criador do mundo, o Deus Todo-Poderoso, venceu a morte e todo poder está em suas mãos. A palavra nos relata que todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra. O homem de grande valor, o mais importante do mundo, perdoou sendo Deus, porque nós não perdoamos. Perdoar é uma atitude que tira o peso de nossas costas. Quando perdoamos, estamos superando o passado e dando uma nova perspectiva ao nosso próximo e a nós mesmos. O perdão foi quem nos libertou em Cristo. Por isso, quem somos nós para não perdoarmos? Quando perdoamos, seguimos segundo passos de Jesus. Quem perdoa não tem peso da condenação sobre si. Perdoar é um ato de amor que sentimos por nós e para o próximo. Se você já experimentou o perdão, use este poder para perdoar as pessoas. Reflita a imagem de Cristo em suas atitudes. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Está claro, meus amados, que é essencial para nossas vidas que venhamos perdoar nosso próximo, para que tenhamos paz, harmonia conosco mesmo. O
perdão é algo que temos gratuito de Deus e não nos custa nada. E esse nada que temos em nosso poder vale muito para quem recebe o perdão. É perdoando que se recebe o perdão de Deus. Eu fico por aqui e espero que esta palavra tenha convencido você de que não vale a pena guardar rancores, raivas e qualquer sentimento negativo. Ceda ao perdão e seja feliz em nome do Senhor Jesus. Amém.